noite, pessoal. Hoje nós estamos super internacionais, temos o Clifford e um bônus, o Joseph. Bom, como de costume, eu gosto de falar um bocadinho com vocês umas coisinhas, então vamos lá para o meu dito, rapidinho, e aí a gente já começa. Bom, vocês viram que nós começamos com o vídeo, portanto, eu já vou direto... Bom, ficou faltando só um pouquinho sobre onde assistir as nossas lives, né? Mas o nosso videomaker vai estar... Ele está estreando como o nosso videomaker. Ficou faltando eu, Sival, colocar as lives todas as quartas-feiras, às 19h30, pelo Face, Insta e YouTube. Nós estamos, pessoal, estudando o Estatuto da Igualdade Racial. Já estamos no título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Saúde, artigo 6. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e de outros agravos. E no parágrafo 1 está escrito: o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais da administração direta e indireta. Está na lei, tem que exigir, porque isso é lei, não é uma brincadeira. E a população negra está incluída, como diz a lei. Que bom que vocês estão conosco. O projeto Avanço do Brasil Negro vem promovendo lives com pessoas negras profissionais de sucesso, que são referências para a comunidade negra, falando sobre diversos temas. Continue assistindo todas as quartas-feiras aqui no Face, Insta e YouTube, mas se não der, não esquente a cabeça, pois fica gravado. Assiste quando der. O projeto Avanço do Brasil Negro está planejando ações que vão beneficiar a comunidade negra, e estamos com muitos projetos. Queremos organizar seminários, workshops e feiras, e precisamos de voluntários. Então, você, pessoa negra, independente da formação acadêmica, entre em contato pelo Facebook para fazer parte deste projeto. Agora, se teu problema é educação, olha só como é que o Miguelzinho e a Elaine estão chiques. Eles aprovaram o Rafael Mascarenha, e o Rafael Mascarenha está fazendo medicina veterinária na Universidade do Norte do Tocantins. Ouçam o que ele tem a dizer sobre essa experiência de estudar lá no Tocantins. Talvez esteja um pouquinho baixinho, então vocês aumentem aí o computador de vocês para conseguirem ouvir. Eu sou Rafael, atualmente eu sou aluno da Universidade Federal do Tocantins, mas, né, só foi possível poder estar chegando aqui hoje devido aos auxílios, né, do alavancar do professor Miguel. Eu não posso explicar, né, como isso foi enriquecedor, não só para o professor passar. Doutora Sônia, eu não consigo ver a sua tela. Ok, deixa eu dividir. Ah, é, porque eu estou pegando do celular, né? Ok, pessoal, eu não vou passar, porque eu estou pegando do celular e está baixinho, baixinho, baixinho. Mas tem aqui na apresentação, tem o link. Ouçam lá como que ele, qual são as aspirações dele e como que foi a experiência de estudar com o Miguelzinho e a Elaine. Ou entrem aqui nesse link e vejam lá, está muito baixinho. Bom, o Alavancar oferece reforço escolar, alfabetização, matemática, língua portuguesa. Olha lá, é só entrar em contato com eles. Mas se vocês têm um sonho de cargo público, aí também é com eles. Liga lá que eles podem ajudar você a ir bem no concurso. Agora, se o teu problema é inglês, a American English Academy tem professor americano nativo, aulas de conversação, curso 100% online, teste a primeira aula grátis, método dinâmico com filmes e música. Quanto custa o teu sonho?
Agende a sua primeira aula gratuita com o Dex, com a GIS, ou pelo WhatsApp, tanto no WhatsApp quanto no Insta, ou pelo Facebook. Agora, se o teu problema é engenharia civil, construção, reforma, regularização, é só falar com a Tati. Mas se você está precisando de um salão na Zona Norte de São Paulo, é só falar com a minha irmãzinha. Ela tem um salão lindo, ela cozinha divinamente, é só entrar em contato. Mas se você quiser uma festa em São Paulo e adjacências, ela também faz salgadinhos, docinho, liga lá para ela. Ela resolve o teu problema. Bom, hoje a gente está aqui com Clifford Louime, bolsista Fulbright do Departamento de Estado dos Estados Unidos e é professor de Ciência Ambiental na Universidade de Porto Rico. Antes de ir para Porto Rico, Clifford foi membro do Broad Institute do Manchester Institute of Technology, o MIT. O MIT foi que proporcionou professores americanos vieram aqui para o ITA e deram aula por um período até formar os primeiros engenheiros, que depois foram formando todos os engenheiros do ITA até hoje. E Harvard criou o grupo de bioenergia da Universidade de Agricultura e Mecânica da Flórida, da Universidade Agricultural and Mechanical University, o FAMU, e pesquisador do Programa Brasileiro de Etanol. Atualmente é membro docente do Departamento de Estado dos Estados Unidos de Energia, trabalhando como professor visitante no Laboratório Nacional de Energia Renovável, NREL em inglês, em Golden, Colorado, Estados Unidos. E ele vai falar com a gente, pessoal, sobre faculdades e universidades historicamente negras. Existem muitos negros nos Estados Unidos que os avós deles são formados, são doutores, mestrado, doutorado, avós. Você tem essa história na tua vida de família negra? Aqui está a mídia social dele. E esse Fulbright, que ele foi bolsista, também existe no Brasil, tá, pessoal? Se você está querendo estudar fora nos Estados Unidos, em soma, existe o Fulbright só para brasileiros. Aqui está o link, entra lá. Tem bolsa sanduíche, professor pesquisador, várias áreas, não é só exatas. Se você está querendo uma bolsa para os Estados Unidos, Fulbright é uma boa. Durante o seu trabalho como bolsista da Fulbright na República Dominicana, ele examinou o Estatuto do Ensino Universitário no país e desenvolveu e orientou como melhorar o sistema educacional da ilha. Além disto, Dr. Louime tem colaborado com inúmeras instituições brasileiras de ensino universitário, incluindo as Universidades Federal de Viçosa, Bahia, Pernambuco, Ceará, Amazonas e Universidade Zumbi dos Palmares, lógico, né? Nossa única universidade historicamente negra, só para mencionar algumas. Louime fez doutorado em Ciência Ambiental na maior e melhor faculdade ou universidade historicamente negra, a FAMU, na Flórida, e tem pesquisado, ensinado e enfatizando a educação internacional em ciência, tecnologia, engenharias e matemática, o STEM, por décadas. E hoje nós temos um bônus, professor Dr. Joseph Jones. Ele é coordenador internacional de pesquisa e desenvolvimento e responsável pelo programa de estudantes e visitantes de intercâmbio da FAMU, lá na Flórida. Antes de ser dessa função, ele serviu como assistente interino, vice-presidente e coordenador para pesquisa e desenvolvimento internacional no Escritório de Educação e Desenvolvimento Internacional da FAMU. Ele coordenou no Brasil o programa Projetos no Exterior dos Grupos Fulbright. Este programa dá bolsas para financiar, entre outros, projetos de treinamento, pesquisa e desenvolvimento curricular em línguas estrangeiras modernas. Ele tem mestrado em ciência e conselheiro em educação pela FAMU, e ele tem bacharelado em artes com grau em religião pela Universidade Estadual da Flórida. Além disso, ele tem programas internacionais de implementação de oficinas de treinamento de liderança como para os gerentes do lixo sólido do Tajiquistão, em Budapeste, Hungria, coordenador do projeto de grupos do exterior
da Fulbright para 3 cidades no Brasil, coordenou a FAMU acadêmica com cursos no estrangeiro oferecidos em Nassau, Bahamas, Philipsburg, Saint Martin, Martinica, e liderou por períodos pequenos diversos grupos de professores universitários e estudantes em Santo Domingo, República Dominicana, São Paulo, Brasil. Ele serviu como principal investigador de 2 projetos de intercâmbio em produção de biocombustível e desenvolvimento sustentável com 5 universidades no Brasil. Ele tem implementado com sucesso numerosos programas de treinamento para participantes internacionais. Sua experiência profissional inclui supervisionar programas Visa de intercâmbio estudante-visitante J1, que é um tipo de visa que você consegue na Embaixada, coordenar conferências educacionais dos afro-americanos no âmbito de todo o estado, em Orlando, Flórida, palestrou em conferências nacionais e internacionais nos Estados Unidos, Caribe e América do Sul, é coautor de um capítulo do livro Desenvolvendo Parcerias Estratégicas Internacionais, Modelos para Iniciar e Sustentar Ligações Inovativas Institucionais. Além disso, ele serviu em numerosas universidades e comitês civis para promover as metas e objetivos dessas organizações. Tem palestrado para os comitês de seleção para o Programa Nacional de Segurança Educacional, Davi L. Buren, e que dá bolsas de estudos para o exterior para estudantes cursando a graduação. Bom, o ano que vem, semana que vem, Elcival, você vai ter que explicar esse teu nome, hein? Elcival Chagas do Nascimento, coordenador do projeto Educação Científica em Foco, que tem como objetivo fomentar a iniciação científica na educação básica, mestrando em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional pelo Instituto Federal Baiano, pós-graduando em Educação Científica e Popularização da Ciência pelo IF Baiano, licenciado em Ciência da Computação, muito chique, Lucival, pela Universidade do Estado da Bahia, profissional em Eletricidade Geral pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Docente em cursos técnicos e profissionalizantes de informática, eletrotécnica, eletromecânica, automação industrial, técnico em segurança pública pela Polícia Militar da Bahia. Você é policial, Elcival? Você tem cara. Especialista em policiamento ostensivo rodoviário pelo Batalhão da Polícia Rodoviária da Bahia. Especialista em aviação, tá chegando aqui, com ênfase em apoio, transporte e suprimento aéreo pelo Grupamento Aéreo da Polícia Rodoviária da Bahia, operador de sistemas de aeronave remotamente pilotadas pelo Grupo Aéreo da Polícia da Bahia. Instrutor de voo com aeronaves remotamente pilotadas pelo Grupamento Aéreo. Oh, e você me admira, eu que te admiro, Elcival. E ele vai falar uma história pela educação. A educação como foco de vida. Filho de Elcio Chagas, um policial militar, e da dona da casa, Dulce Nalva Gonçalves, em memória. É estudante de escola pública com muito orgulho, eu também, minha vida inteira. A família da sua mãe educou sobre os conflitos religiosos e a do seu pai, como superar as dificuldades sociais. Se apaixonou por eletricidade aos 17 anos, quando se formou pelo Senai, como menor aprendiz no curso de Eletricidade Geral. Por seus conhecimentos agregados à informática, passou a ensinar em cursinhos técnicos, profissionalizantes e para concursos. As disciplinas eletricidade, eletrônica e manutenção de computadores. Uau! Seu sonho era ser militar da aeronáutica. Você ia ser meu aluno? Mas os cortes dos gastos do governo na época impediram esse sonho. Então, tornou-se docente numa instituição de caridade aos 18 anos. Isso lhe deu a oportunidade de transformar o ato de ensinar em prática de caridade e a educação, o meio para mudar o universo ao seu redor.
Aos 28 anos, decidiu mudar. Passou para o concurso da política militar, onde se especializou e hoje faz parte do grupamento aéreo da Polícia do Estado da Bahia. Apesar disso, nunca abandonou a docência, ensinando até mesmo através da própria Polícia do Estado da Bahia. Espírita kardecista por obrigação social, você também vai ter que explicar isso. Cristão por convicção, outra explicação que eu vou pedir. É casado com a Dayana, há 9 anos, pai do seu amigo Vinícius, de 7 anos, e do Vitor, com 22. Não, tá vendo, gente? Vocês não vão poder perder essa live da semana que vem. Mas se vocês quiserem já pegar alguma coisa sobre ele, olha aqui o link no Insta, entra lá que vocês vão saber mais coisas. Nossas lives têm tido muitas visualizações. Isto é muito bom, muito agradecida a vocês. Continue assistindo, compartilhando e dando os likes. Se você quiser que façamos propaganda de sua empresa, entre em contato com a Mrs. Letmore no Facebook. Mandem suas perguntas entre parênteses para diferenciá-las dos comentários pelo chat. E a Mrs. Letmore vai colocar na tela, traduzindo tudo o que for preciso, em soma. Vocês viram, né? O negócio hoje está internacional. Bom, Clifford, I think you had better to start, okay? I have everything prepared for your presentation here. Just tell me when. Ok. Boa noite a todos e obrigado, professora, pelo convite. Estamos muito felizes por estar aqui. Primeiro, deixa-me pedir desculpa pelo meu portunhol. Não é perfeito, mas tudo vai dar certo, ok? Como a professora mencionou, sou professor de Ciências Ambientais da Universidade de Porto Rico e antes de ingressar na Universidade de Porto Rico, fui professor na Universidade Florida A&M em Tallahassee, a maior HBCU dos Estados Unidos. Também estudei e me formei em uma HBCU fêmea. Então, acho que acumulei experiências suficientes nos últimos 20 anos para poder falar sobre HBCU. 8 anos como aluno e 5 anos como professor e depois 7 anos também como professor em Porto Rico. Fiz mestrado e doutorado na FEMU. A Universidade de Porto Rico também é uma instituição que atende a minorias. Mas a Universidade de Porto Rico atende principalmente aos hispânicos. Joe, do you want to introduce yourself real quick, say a brief introduction? We can't hear you. You're muted. Or somebody has to unmute you. Still mute. Oh, good. Now. Yeah, I was saying, I think Sonia did a very good job of introducing me. I just probably would just want to add that as a part of a group of, I think there were 12 of us that Dr. Eva C. Wanton and I worked together, put the proposal together for a Fulbright Hayes group abroad. And that was actually my first introduction to Brazil, where we were looking at the educational system in Brazil. We took faculty from various institutions in the United States, and we were there for 5 weeks. We went to 3 different cities, Sao Paulo, Salvador, and what was the third one?
Salvador. I can't even think of where the third one was, but we went to these 3 different cities and looked at the educational system in Brazil. But my first introduction was when we got on the bus leaving the airport in Sao Paulo to go to our hotel. And the driver said, there is no earthquakes and hurricanes and all of those natural disasters that we had just experienced in Florida. And so I was sold on Brazil. And then the people and the food and the culture just sold me completely. So I have been endeared to Brazil ever since that initial introduction. And of course, the work I've done with Cliff and with Zumbi, where actually my boss at the time was the keynote speaker for the opening of Zumbi some 20 years ago. So I'm just delighted to be here, really to support you, Sonia, and Cliff in this endeavor this evening. So I'm just here as Cliff's backup, so to speak, as we present to the group tonight. So thank you all for the opportunity to be here and to share with you. Clifford pediu para o Joseph se ele queria se apresentar. Ele disse que a minha apresentação foi boa o suficiente, mas ele quis acrescentar que essa experiência dele, Fulbright, quando ele veio para o Brasil para fazer aqueles estudos em 3 cidades brasileiras, foi quando ele se apaixonou pelo Brasil. Isso já faz alguns anos, e ele gostou de tudo. E ele tinha acabado de sair da Flórida com furacão, terremoto, teve uma série de incidentes naturais lá, e ele entrou no táxi aqui do aeroporto indo para o hotel, e o taxista virou para ele e falou assim, não se preocupe, aqui não tem nada dessas coisas que você está experimentando lá na Flórida, aqui é tudo super tranquilo. Bom, desde essa primeira experiência dele, ele se apaixonou pelo Brasil e tem vindo aqui vários anos, só no período da epidemia, né, que a gente fez. Last year we did it online, but you are always presencial here, don't you? You come here when they need you, don't you? Ele vem sempre, right. Ele vem, todos os eventos da Zumbi, ele está aqui, há muitos anos isso vem acontecendo, então é isso, que foi, resumidamente, tudo que foi que ele falou. É isso. Okay. Boa noite, pessoal. Everybody saying good night. Oh, hi. Everybody saying hi. A ideia dessa conversa hoje é ver como nós, afro-americanos e afro-brasileiros, podemos trabalhar juntos para resolver alguns dos problemas comuns que temos na área da educação, não? E como você verá, estamos nessa luta há muito tempo. As HBCUs têm mais de 100 anos. Assim, acumulamos experiência suficiente ao longo do século para passar a geração mais jovem. Hoje, vamos dar um resumo de onde viemos e onde estamos hoje, e o que realizamos ao longo dos anos. E não foi fácil, mas estamos aqui 100 anos depois para falar sobre isso. Isso é resiliência, existência. Isso é para dizer que a luta é longa e dura. O Brasil tem apenas 2 universidades que atendem exclusivamente negros. Unilab na Ceará, é uma instituição pública,
e Zumbi dos Palmares, na São Paulo, uma instituição particular. E enquanto nos Estados Unidos temos mais de 100 universidades negras. Então, há longo caminho a percorrer, ok? Então, podemos começar, ok? Ok. Deixe-me compartilhar. Clifford preparou uma apresentação para vocês e eu traduzi um bocado de Kiko. Força. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim. Good. Ok. Hoje vamos falar de HBCU, Faculdade e Universidade Historicamente Negras. Você pode avançar, mas ok. Posso. Essas faculdades são como técnicas de mobilidade na comunidade afro-americana. Ok? Seguinte. Ok. HBCUs, Universidade Historicamente Negro, são também instituição servindo minorias. E se chama também instituição servindo minoria. Ok? Seguinte. HBCUs têm papel histórico no aumento da equidade de oportunidade educacional para todos os estudantes. O presidente George Bush descreveu como a única missão nas faculdades negras nos Estados Unidos. Em tempo quando muitas escolas fecharam suas portas para americanos negros, estas faculdades oferecerão a melhor e muitas vezes a única oportunidade para uma educação superior de qualidade. Antes da Guerra Civil, em 1865, não havia sistema estruturado de educação superior para estudantes negros nos Estados Unidos. Políticas públicas e algumas disposições legais do governo proibiam educação para negros em várias partes da nação. Isso era antes de 1865. 1965. Só no início de 1900 que as HBCUs começaram a oferecer curso e programa para o nível pós-secundário. Depois da Guerra Civil, 1865, o apoio público para a educação superior de estudantes pretos foi promovido na promulgação da segunda lei Morrill em 1890. Por isso, se chamam também, os HBCUs também se chamam Instituição 1890. Instituição 1990. É também o nome das instituições das HBCUs. E por essa lei do governo federal. Ok? Daí
16 instituições negras tiveram terras concedidas para a sua faculdade do governo estadual. Isso. Essa instituição oferecerá curso de agricultura, mecânica e matérias ligadas a áreas industriais. Em 1953, mais de 32 mil estudantes se matricularam nestas conhecidas universidades particulares pretas, como Fisk, Hampton, Howard, Meharry, Morehouse, Spelman e Tuskegee. Esses são particulares. Pero no mesmo ano, mais de 43 mil estudantes se matricularam nas faculdades negras públicas. Estas instituições particulares e públicas serviram mutuamente a importante missão de fornecer educação para professores, pastores de igreja, advogado, médico para a população negra em uma sociedade racialmente segregada. Em 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em Brown versus Board of Education, Secretaria da Educação, rejeitar a doutrina separado mas igual, que mantinha as escolas públicas racialmente segregadas, sem crianças negras, da proteção igualitária garantida pela 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. E, infelizmente, apesar da decisão da Suprema Corte, a maioria das HBCUs permaneceram segregadas, com instalação e orçamentos mais pobres comparados com as instituições tradicionalmente brancas. Leis dos Direitos Civis de 1964, o título 4 da lei, proporciona um mecanismo para assegurar a equidade da oportunidade em programas e atividades assistidas pela lei federal. O título 6 protege pessoas da discriminação baseada em raça, cor ou nacionalidade nos programas ou atividades que recebem assistência financeira do governo federal. A aprovação da lei estabeleceu a criação também do Escritório dos Direitos Civis, OCR, em inglês. Hoje, temos nos Estados Unidos mais de 100 universidades negras, HBCUs. E no Brasil, solamente tem 2. E nos Estados Unidos, a maioria dos HBCUs são mais de um século, mais velha que Zumbi dos Palmares, por exemplo. Zumbi dos Palmares foi criado em 2003. A maioria dos HBCUs aqui nos Estados Unidos foram criados em 1890. Assim, mais de 131 anos. E Zumbi solamente tem 20 anos, se não me equivoco. E a população negra do Brasil é de 56%, e a população negra dos Estados Unidos hoje é de 13%. Esses são contrastes, e tá bom, você pode o seguinte. Esses são contrastes. Hoje, antes, mais de 80%
de todos os americanos negros que se graduaram em medicina e odontologia foram treinados nas duas instituições tradicionalmente negras de medicina e odontologia, Howard e Meharry. Hoje, estas instituições ainda contêm 20% das graduações em medicina e odontologia para estudantes negros. HBCUs proporcionam treinamento durante a graduação de 3/4 de todas as pessoas pretas com doutorado, 3/4 de todos os oficiais pretos das Forças Armadas e 4/5 de todos os juízes federais pretos. HBCUs são instituições líderes em bacharelado de estudante negro na ciência de vida, física, matemática e engenharia, STEM. 50% dos professores pretos, pesquisadores em universidades tradicionalmente brancas, fizeram como eu, seu bacharelado em uma HBCU. Hoje, há mais de 100 HBCU com mais de 200.000 estudantes matriculados. Hoje. 56 são particulares e 51 são universidades públicas. As instituições públicas contêm com mais de do 30 dos estudantes de HBCUs. A maioria, 35 das instituições são faculdades, onde se estuda 4 anos, e 20 são instituições de 2 anos. No passado, mais de 80% de todos os pretos graduados em faculdade foram treinados nestas HBCUs. Hoje, HBCUs matriculam 20% dos pretos que estão se graduando. Em todo caso, HBCUs dá 40% da bacharelado obtido por estudante preto. Alguns graduados de HBCUs notáveis, como W.E.B. Du Bois, quem é fundador do NAACP, como Afrobras no Brasil. Outra pessoa, Oprah Winfrey, Martin Luther King Jr. também, Thurgood Marshall, e nossa vice-presidenta Kamala Harris. Assim que, para chegar a esse ponto, mais de 6.000 pessoas foram vítimas do terror de matança racial entre 1865 e 1950. Mais de 6.000. Algumas vezes, você tem que fazer grandes sacrifícios para convencer seus governantes para que mudanças reais aconteçam. Ok? Obrigado. So, perguntas? Deixa eu bater palminha para o teu português. Bravo, gostei de ver. Gostei de ver. Ok. Vamos precisar de alguém para traduzir para Joseph? Você vai fazer? Ok, tá bom. E a Giz também vai. Ok, tá bom. Eu não posso ver quantas pessoas você tem aqui. Giz, você já sabe quantas pessoas tem? A Giz é a nossa
chefe. Logo, logo ela diz. É colar. Ok. O Clifford. Olá. Não dá para saber exatamente quantas pessoas, porque entra gente, sai gente, então não dá para saber muito bem. Mas por enquanto não temos nenhuma pergunta. Ok. Joseph, muito obrigada, Giz. Joseph, você quer... Joseph, do you want to say something before questions and everything? No, I think at this juncture, I think Clifford did an excellent job of covering the HBCUs and the minority serving institutions. So we will take any questions that any of your students or colleagues might have. Very good, very good. FAMU é a universidade mais velha? No. Joe, I don't know if you want to take this. I can translate for you. Where is the oldest university, the oldest HBCU in the U.S.? I can answer it because I know the answer as well. Yeah, FAMU is not the oldest. FAMU was established October 3rd, 1887. Cliff, I think is it Cheney? Exactly. In Pennsylvania? In Pennsylvania. It's a Chinese university in Pennsylvania. And also it was 1837 before the Civil War. So but they had a different mission at that time. It wasn't like postgraduate institution. Their mission was probably to teach Black folks how to read, but not what you would consider a university or college. But the name changed with time. But yeah, Cheney and Lincoln are the oldest one, and they both happen to be in Pennsylvania. Ok. Eu perguntei para eles. Se a FAMU era a mais antiga Universidade Historicamente Negra. Não é. É Cheney, e também tem mais uma em Pensilvânia, só que não era a universidade. Foram criadas Lincoln. 1837. Então, não era o que a gente entende como universidade hoje, era mais para ensinar a ler e escrever os negros, e depois foi mudando, se tornando para nível college, né? Nível universitário. Joseph, you were about to say something? Yeah, I was just going to add that most of the Black institutions, the HBCUs, when they were initially created, were really created for a particular purpose, right? So Cliff explained that it was during the time of segregation when Blacks were not allowed to go to white universities. But for example, in the design of FAMU, it was designed to teach agriculture and mechanics, right? So the idea was to teach Black people how to farm and how to take care of the equipment that the farmers would produce and that they would use. But also it was very focused on construction, on carpentry, mechanical, like auto mechanics. And so it was more designed for what we would call the professions or the trade field. That was the original design. Of course, FAMU has moved almost too far away from that traditional mandate, where now it's very scientific, and educational, architecture, business. You know, it has nursing, it has pharmacy. Probably the only thing that we do not have, and Cliff, you can tell me if I'm missing something, is actually a medical school, right? And one of our former presidents, not too long ago, was actually trying to get a school of dentistry at FAMU. And so, yeah, we have come a very long way in terms of
educating Black students across the spectrum of education. Very good. You translate this or I translate? Yes, I can translate. Ele falou que as HBCUs foram criadas com um design um pouco diferente do que se vê agora, que no início era focado em ensinar os alunos a cultivar, né, a cuidar da terra, mecânica, coisas mais práticas. É como se fosse cursos mais práticos, cursos técnicos aqui no Brasil. E agora houve, né, agora é mais científico, né, mais se aproxima das universidades que a gente conhece no Brasil mesmo. Mas no início foi com essa pegada mais prática. Maravilha. Nós temos perguntas. Pode ir. Perguntas. We have questions. Okay, let me see. Darlene. Alguém saberia dizer, does anybody know if there is any book on the United States about the Brazilian slavery? Do you know if any? I don't know of any on the top of my head, but I would assume so. There are, for example, one of your friend, Daniela Gomez. You know Daniela. She is a professor at San Diego State University, and San Diego State has a Center for Brazilian Studies. Several universities, not only San Diego, I know UCLA has also a Center for Brazilian Studies. FIU in Miami has also a track on Brazilian studies. And all these institutions, they should have, those type of books about slavery all over the world, and in Brazil or in Latin America, because most of them are part of the Latin American studies. So I'm sure there is somewhere. Yeah, there are plenty. We just don't know. We can't give you certain names, but we could certainly look those up and send it to you. Very good. O Clifford disse que ele não sabe exatamente se tem, onde teria esses livros, mas a Universidade de San Diego, a de Miami, tem estudos brasileiros, tem centrais de estudos da escravidão do Brasil e do mundo todo, portanto, esses dois lugares devem ter livros, sim. Darlene, eu tenho contato da Dani em San Diego. Depois, se você quiser, eu posso te passar, e aí vocês duas conversam. Ela fez um doutorado, agora está dando aula lá, mas ela fez um doutorado em San Diego. E o Joseph diz que ele vai mandar. Quem tem esses livros, ele vai mandar o contato, aí eu dou para você, tá bom? Ok. The United States Academy is interested about the Brazilian slave history. Again, those centers that I just mentioned, Centers for Brazilian Studies, they have to. That's what they do, and not only those focusing on Brazil, Latin America, where they usually when they talk about Brazil, they talk globally, or the region of Latin America and the Caribbean, LSC, and you will find centers all over the U.S. that deal with this type of issue, and professors from some of the biggest universities in the U.S. are interested in those issues, especially in the social sciences. So yes, you have them all over the place, and people are interested in learning about it. Joseph, are you going? Well, Clifford disse, sim, a Academia Americana tem interesse, sim, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Sim, 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 a Academia Americana tem interesse
sobre a história da escravidão brasileira. Joseph. Hi, Marcia. That's Clifford answered that question adequately enough. Thank you very much. Do you believe that there is in Brazil in Brazil they are worried that the Black American give some contaminate is fine. Yes, contaminate Black Brazilians, decreasing decreasing their way of accepting all the racism and everything. No. I don't think so. Let me tell you a little bit about what I'm doing right now. I'm interested in looking at the quota law, lei das quotas, no? I know this year, it's up for revision, and I'm interested in seeing what's going to happen. If they're going to extend it, if they're going to renew it, or what's going to happen. So it's not about. I mean, when you ask that question, whether who is thinking that way, that African American would contaminate Afro Brazilian and let it, and I don't think nobody think that way because there are several studies out there that actually that have shown that whenever you bring everybody in a society to the table, you make the society itself strong. So I think Brazil itself, they have to think that way. So by bringing Afro-Brazilians to the table, maybe it will make them a stronger country. And if you look at the current Biden administration has an initiative they started since the beginning. It's called diversity, equity, and inclusion, and which means you got to make sure that you get the best out of your people, out of your children, out of your folks. So I think that's the way the Brazilian government is looking at it. Maybe what we've seen so far has not shown that, but I'm thinking it's in the best interest. It's in Brazil national interest, to bring everybody, all of his children, to the table. Joe, did you get that? Did you understand the question? I want a better clarification on the question. Okay. They asking whether people are thinking that African American are contaminating Afro-Brazilian by making them less docile. Less docile? Yeah. I think it would be the opposite. I think that Afro Americans tend to be more aggressive. So I think, if anything. So that's the question the guy is asking. By having African American being so aggressive, whether Afro-Brazilian will think then maybe we need to be the same way too, and that might rub some people the wrong way. Well, I think I think that for too long, what I've seen is the Brazilians tend to maybe not fight the power so much, and in the 60s, the Black Power movement, and we actually kind of see kind of resurgences of it with Kaepernick, for example.
They're people who feel that they have to stand up and fight for their rights, right? And so, because of this idea that there's no racial bias in Brazil, I think has really done a disservice to Brazilians for decades, if not centuries, where Brazilians really kind of more or less went along with the status quo. And so I think what Black Americans are doing as we engage with Brazil is to let Brazilians, Afro-Brazilians in particular, know that they are valued, that they have a voice, and like Cliff say, need to really have a seat at the table. Because for too long, Afro-Brazilians have been excluded from the power structure, right? And it's only when people begin to meet and talk to each other that they realize that, hey, there's strength in reaching into these other communities. I think particularly people who market stuff into the Afro-Brazilian communities find that they actually have more benefit by including Afro-Brazilians in their leadership and in their management than if they were excluded from it. And so I think when people begin to talk, they realize that we're people, that there is not that much difference between black and white, yellow or red. We are people. We're God's creatures. We're created in His image and likeness, and that we're all of one blood, right? My blood can save you regardless of what color you are if you have the same blood type. So I think the idea is that, no, I don't think African Americans is in any way negatively impacting Afro-Brazilians. I think it's the contrary. I think that there's strength in numbers, and there's strength when we unite as brothers and sisters across cultures, across languages and nationalities and religion, because we are all one. And so we're there to uplift and to encourage and to support one another. So I don't think it makes the Brazilians more docile or even more aggressive necessarily. I think it brings a new dimension to the conversation that brings awareness and enlightenment, and I think that's good for all of us. O Sr. Joseph falou que ele acredita que Black Americans estão contribuindo de forma positiva para as pessoas pretas no Brasil, no sentido de encorajar, de dar suporte, né? Porque eles têm uma história muito mais antiga, a luta deles vem antes do que a nossa. Então, no Brasil, existe essa ideia da democracia racial. Então, brasileiros não gostam muito de lutar contra o governo, de lutar contra quem está no poder. Então, ele acredita que é vantajoso para o poder instituído que os negros sejam incluídos no Brasil. Então, nesse sentido, ele acha que os americanos não estão trazendo agressividade no sentido ruim para os negros brasileiros ficarem mais agressivos, mas que eles possam se sentar nas mesas, nos espaços de poder e ter voz. É isso que acho que uma das maiores contribuições que eles estão dando é trazer essa comunidade global para os brasileiros entenderem e verem que nós não estamos sozinhos nessa luta e que nós vamos dar suporte uns aos outros. Resumidamente, é isso. Idem Clifford, mais ou menos o Clifford respondeu a mesma coisa. You answered more or less the same thing, didn't you, Clifford? Yeah, pretty much. So, Giz já resumiu as duas respostas. Is there more questions, Giz? Clifford, I'd like to know if you believe that the universities as HBCUs would be a solution for Black Brazilian education. Well, they are
countless studies that have shown that when when you educate children, or when children learn from people who look like them, they learn better. So the answer is yes, because there are countless studies that have been showing that there are so many issues that African American uh, children are facing with, when they go to predominantly white institution, that they don't face when they go to HBCUs. And as you can see, nowadays they can go to any institution they want, but they still choose to go to HBCUs. It's because HBCU offer an atmosphere where they feel home and where they can learn better. And Joe may add a couple of things. So definitely HBCU is a solution for Afro-Brazilian. Yes, I completely agree, Cliff. I think the sense that students have when they come to a HBCU is a sense of family. It's a sense of belonging, that this is us. In fact, I never forgot when Bernabe came to FAMU, and it changed Bernabe's entire concept about the United States, in particular about HBCUs, when he came to FAMU and saw that the president of this institution, with over 10,000 students, 14 different academic colleges and schools, that he was a black man, that the vice president is a black man, right? That the top administrative leaders in the institution is black, and that this very successful university that's been around for over 130 years is run by black people. And there's a sense of pride and community. It's a sense of belonging that, I'm home. Literally, we call the FAMU community FAMULY, FAMULY. Okay, so it's that sense of family, familiarity, and community where you feel like you're a part of this family, you're part of this institution, not an outsider. And I can speak personally because I went to a predominantly white college for my undergraduate studies, okay? And when I was there, I didn't feel a part of it. Fortunately for me, FAMU is like a mile away from FSU. And my sister was a student at FAMU. She was a year ahead of me. And actually, I spent probably as much or more time over at FAMU as I did over at FSU because I felt like I was at home at FAMU. The black universities, I think, do a lot to shape students' self-esteem, their self-image. It empowers them and it prepares them to go out and take on the world. We say all the time that if you can make it through FAMU, you can compete with anybody in the world. It doesn't matter what institution they came from, how much money they had. If you graduate from FAMU, you can compete with any other student in the world. Yes, sir. Giz? Você está com o teu microfone mudo. Ele falou que acredita que é uma saída, assim, que é uma solução, que o Brasil realmente precisa dessas universidades negras, porque quando você está numa universidade negra, você não se sente um outsider, você não se sente fora daquele sistema, porque quando você está numa universidade normal, né, regular, a porcentagem de pessoas brancas é muito maior do que pessoas negras e o próprio sistema te exclui. E na universidade negra você se sente acolhido, você se sente parte daquele espaço. Você chega em uma universidade com mais de 10 mil alunos e que estão competindo de igual para o mercado de trabalho. Então, você se sente empoderado, você se sente parte daquela comunidade. E ele acredita que esse é o caminho, realmente.
o brasileiro tomar esse exemplo para si e caminhar nessa direção. E os dois responderam mais ou menos a mesma coisa. Então, já está. Mais perguntas? Sim. Darlene. The Brazilian history and the American history are very different. The lords, the owners, knew you both, Clifford and Joseph, know why the American Black people were able fighting for your rights, and that still it didn't happen in Brazil. Did you understand? Would you know why it's so different and why it doesn't happen here? Well, as I mentioned earlier, we've been fighting for over 100 years. It's a long time. A lot of people died. More than 6,500 people died to fight for their rights. So it's been a long and bloody fight. It's nothing come easy. Nobody want to give you something easy. Nobody want to give away what they have. They feel like that's their right, and you have to fight for it. And it's been a long and bloody fight, and we're still fighting today. Today in 2022, we're still fighting. So that's why my last slide was, it's not easy. It's never been easy. It's not going to be easy. You got to keep on fighting. And I think that's why we paid with our sweat and tears and blood here in the US. And I think that's why the results that you're seeing today is the government also has helped out a lot in the process. The US federal government, they step in and pass laws. Sometimes, laws enacted, they were not followed or whatever, but there were laws there, and the government helped, but we fight it, we push hard to accomplish what we have today. Yeah, I think there are differences and there's some similarities. So during the period of slavery, both the Brazilians and the Americans fought the slave masters to gain independence, right? I think the main difference after slavery ended in Brazil is that there was the belief that racism did not exist, that you were not being discriminated against because of your color of your skin. And I think that deceptive technique is what allowed Brazilians to sort of go along with the norm, whereas in the United States, you were judged based on the color of your skin, right? So you were discriminated against if you look like me, right? If you look any shade of black. In fact, what they said, if you had one drop of black blood in you, then you are being discriminated against just on the basis of your color, right? Or your race. So in order for black people in this country to get what they had to fight. They had to fight like hell. And we're fighting now. I mean, every time you make a forward progress, these white folks that don't want to give up the power that they have come up with new laws and new measures to try to discriminate against people. So whether it's voter suppression, or whether it's drawing maps to favor a particular race or group of people, they're now actually in the United States passing laws to not teach anything about race, not to teach about slavery.
I mean, it's really crazy what's going on right now in this country. So even though we've made a lot of forward progress, there's always constant pushback and fight. So we always have to fight. And so because we know that we are being discriminated against, I think in Brazil, I was shocked to learn that if you were a doctor, right, if you were educated or if you were wealthy, you were not discriminated against, right? I mean, I was really shocked. I don't care how black you are, if you are educated or wealthy, you have free reign in Brazilian society. Of course, there's a downside to that because usually then the white women go after the black men, and the white men go after the black women that achieve success, so that the wealth is still kept into the white community. But there is a real struggle in this country, and so I think the main difference is between the way blacks were treated, and so because in Brazil it was much more subtle, right? For a long time, I think the struggle and the fight was not as prevalent and as persistent. But now that black Brazilians, Afro-Brazilians are more aware of the fact that yes, discrimination does exist, the fight is on now. And we are fuel to the fire. We want to help you guys fight as much as we can. While we're fighting here at home, we taking the fight abroad too, to help our brothers and sisters wherever they are. And also remember, Brazil was the last country in Americas who abolished slavery. So which means we had a head start of a good 100 years. Yes. Então, o Joseph falou que nos Estados Unidos a diferença, desculpa, o Dr. Clifford falou, a diferença é que foram mais de 100 anos de luta, mais de 65 mil pessoas morreram, foi uma longa e sangrenta luta, e até hoje nós estamos lutando, né? Os americanos ainda lutam até hoje. Não vai ser fácil, mas também nós devemos continuar lutando. O governo e as leis foram impulsionados pelos movimentos sociais, né, pela luta do povo negro. Então, depois do período da escravidão, para os brasileiros foi contada a história de que racismo não existia. Já nos Estados Unidos, as pessoas eram julgadas pela cor da pele e pela ancestralidade. Então, uma gota de sangue já fazia você ser discriminado, mesmo que você tivesse a pele clara. Aqui no Brasil é bem diferente a história. Se você tem a pele mais clara, não é negro, é mulato, moreno, então vai... No Brasil foi mais leve por causa desse mito, né, de que o racismo não existia. Então, os americanos tiveram que lutar e todas as vezes que eles faziam um progresso, os brancos no poder, né, os supremacistas, criavam leis para conter o progresso, para não ensinar sobre escravidão. Então, eles sempre tiveram que lutar. Eles foram tratados de uma forma mais rude, um confronto direto, né? Já o confronto no Brasil foi mais leve. Então, agora que os brasileiros, né, acordaram para a existência do racismo e essa luta tem que continuar. Resumidamente é isso. Don't you think education, the Black American are more educated than Black Brazilian? Don't you think it also changed something? Estou perguntando se a educação, existem mais universitários, mais pessoas negras formadas nos Estados Unidos do que no Brasil. Estou perguntando para eles se eles não estão achando que a educação também tem a ver com isso. Yeah, education does make a difference in the way you see the world, in the way you approach things, and in the way you treat people. So yes, I'm thinking education does make a difference.
in the approach that we using. So, but again, if HBCUs are old, and Brazil is still young, and they can't, they have an example to follow, and they will get eventually to that point. Yeah, I will add too, Cliff, that there are a lot of HBCUs that are training Black people, and for well over 100 years, right? And so, what, close to what, 200 years? Yeah, almost 200 years. So we have a big head start, right? And so, yes, education does play a critical role, but I think also the structure, uh, institutionalized racism is a major problem. So, for example, in Brazil, the public schools are inferior. So the wealthy people, they send their kids to private schools. Then they go to free public universities. Whereas the Brazilians that are poor, that are struggling to make it through the public schools, are not able to really compete to take the vestibular successfully to go on to the public university to get the free education. And so the structure is set in such a way to keep poor people poor, right? And so that's why we support the quota, we support affirmative action, because that helps to start to level the playing field to give people who are less fortunate access, right? Because once Black people were freed, they were not given anything. So you're starting from nothing. And it's like telling a person to make bricks out of straws. No clay, no water, no mud. So it's really very difficult. And so yes, education does play a critical role. But the system is structured in such a way to make it even difficult for persons to attain the education that they so rightfully need and deserve. And so, yeah, we commend Brazil for the progress that Brazil has made in the short period of time, since Zumbi was established and now Unilab. I mean, making good stride and progress. And I encourage as many Afro-Brazilians as possible to really take advantage of the educational system that is offered at a Zumbi, for example, or at a Unilab, because they will prepare you to compete. They will give you access that no ordinarily you would have without that educational training and the culture and the development that you receive as a part of the institution. Jess? Olá. Então, a resposta foi que sim, a educação faz toda a diferença na luta. E ainda o Joseph acrescentou que a estrutura social também é uma grande barreira. O racismo estrutural é uma grande barreira e que faz essa luta ficar ainda mais difícil. Porque, por exemplo, as pessoas ricas no Brasil vão para escolas particulares, né, estudam o ensino fundamental, o ensino médio, toda em escola particular, e depois vai para a universidade pública. Então, esse sistema já é um sistema feito para manter as pessoas pobres ainda mais pobres, manter as pessoas pobres no lugar delas. Então, ele encoraja, né, os brasileiros terem o próprio sistema de ensino. É isso aí. Mais perguntas? Nosso tempo hoje está estourando, certo? Não. Sem mais perguntas. Brazil now estou falando aqui com eles sobre a revisão que eles estão fazendo nas nossas cotas. Brazil now is reviewing our affirmative actions
quotas and everything. You have already HBCUs, you have more chances for Black people. Why do you need affirmative actions? And what do you think is going to happen here in Brazil? Are we going to have affirmative actions or not? What do you think? And why do you need it if you already have universities for you? Okay. Go ahead, Cliff. Well, the same way we mentioned earlier that African American, they had 100 years head start over Afro-Brazilian, is the same way that white people here, they had 100 years head start over African American. So you can still see it everywhere you go. And as I mentioned in my talk, although we were called separate but equal, the institution that we had, they were not equal. We didn't have the same infrastructure as the white institution. So even at that time, in 1890s, they could do way more advanced research than we could have done at HBCUs. So again, not only they had a 100-year head start over African American, they also put a system in place, preventing us from reaching the level where they at and still today. So that's why we need HBCUs. That's why they're important. They were important then and they're important now. Yeah, I would say, Cliff, more like 400 years head start, right? Because, we were in slavery for some 400 years. And then once blacks were freed, they were not given anything. And even today, right? For example, University of Florida and Florida State, right, are both University of Florida in Gainesville and FAMU, Florida A&M in Tallahassee, were created under the same Morrill Act. What? Morrill Act of 1862 was when all the institutions should have been established, right? So the law was on the books, but FAMU and other HBCUs that are land-grant institutions were not actually given land or the opportunity to start until 1890. Just as an example, 1862, 1890, right? And so the funding that the two institutions get, even now, it's supposed to be 1-to-1, is not equal. University of Florida gets a lot more funding than the Florida A&M University does. So why do we need affirmative action? Because the playing field was not level to start with, and it's still not level, right? Who has the power? Who controls the government, the businesses? Who controls them, right? It's the rich white people that have been connected for centuries, right? And so the reason why you need affirmative action and you need a quota system is to help lift people up who otherwise have no way of rising above where they are, right? So it's really is giving a hand up. For example, there was one president in this country that said, a black person should lift themselves up by their own bootstraps, right? Okay, well, if you don't have a boot, how you gonna lift yourself up, let alone to strap the boot up, right? And so it's this idea that the people who have the power exclude, they keep the people out, right? The poor, the uneducated, the less privileged, right? The less connected, those who are not members of the country clubs and all of this stuff. So the only way that you can make some advance is through affirmative action, is where the government and hopefully businesses
create policies that says, look, we are going to give a person an opportunity. That's all that it's an opportunity for you to be able to compete. And what we find is that once a person is given the opportunity, they outperform the other people, right? Once Black people, Afro-Brazilian, Afro-Americans are given an opportunity, they excel. We just want an opportunity, and that's what affirmative action and the quota system does. Você traduz, doutora Sônia? Posso traduzir. Eles disseram que ainda, mesmo eles tendo universidade particular deles, ainda precisam da ação afirmativa, porque não começou igual. 400 anos antes, essas universidades já existiam, tinham mais dinheiro, tinham mais tudo. Aí, em 1800 e alguma coisa, chegaram as universidades historicamente negras, com menos recurso, com menos tudo, e demorou ainda para elas chegarem no nível que elas estão hoje. Portanto, a ação afirmativa é necessária também nos Estados Unidos para esse desnível, para essa diferença que eles têm lá de 400, 500 anos, e por causa que sempre os recursos estão mais na mão dos mais poderosos. A divisão que deveria ser igualitária em 1860 não foi. Então, ainda precisa para que um dia todas elas sejam realmente igualitárias e cheguem a dar a mesma oportunidade para o mesmo número de pessoas. Então, eles ainda precisam da ação afirmativa, assim como nós precisamos aqui também. Agora, eu gostaria de saber se algum brasileiro quisesse ir para uma universidade historicamente negra, se existe bolsa, qual é a oportunidade, como você, como brasileiro que gostaria de estudar, por exemplo, em Howard, deveria fazer. Is there any scholarship, anything for black Brazilian people go to study in any HBCU? I mentioned Howard because a daughter of one of my friends is a Howard graduated Brazilian. And what to do if I want my son, my daughter, everybody go to study in the United States in these universities? Do you have a scholarship? What to do? Well, Joe, let me start, then you can add. For undergrad level, it's a little bit hard because usually most undergraduates here, they get what we call Pell Grants from the government. They get scholarships from the government. Or not scholarship, but grants money that you get that you're supposed to repay. Okay. But if you want to study at the graduate level, get a master's or PhD, these are usually free. Free in terms of you can get an assistantship from a professor or a research assistantship or teaching assistantship. So if you already have a bachelor and you want to work on your master's or PhD, the only thing you need to do, you decided where you want to go to school, what you want to study, and you look for a professor who is working in that area of your interest. And then shoot him an email, tell him who you are and what you're doing, and you would like to do a master's or a PhD with him in his lab. And most likely, if he has a grant, he will pay for everything for you. Usually masters and PhDs get research and teaching assistance. For bachelors, is a little bit hard. Okay. Joe, anything you want to add? Yes. There may be some unique opportunities. Cliff is absolutely right. For undergraduate students, it's very, very difficult. We would have to search to see if there are some opportunities. There may be some unique opportunities that a Brazilian may have established a scholarship. We would have to search for that.
to come and study at the bachelor's degree level, it's not so easy, but it's not impossible. But like Cliff said, at the master's or doctorate level, it's very, very easy to come to find full scholarship to support a student. If a student is particularly interested, Sonia or Jess, we will search to see if we can find one at the undergraduate level, or even at the master's level if a student is really interested in coming. That's what we're here for. Thank you. Você traduz, Giz? Ok. Então, para fazer uma graduação é mais complicado o processo, mas não é impossível. Eles se disponibilizaram a pesquisar e informar quem tenha interesse, pode me procurar, ou procurar a doutora Sônia, que a gente vai estar passando essas informações para vocês. Quanto ao Master's Degree e a PhD, que é o mestrado e o doutorado, né? Doutorado, pós-doutorado, você procura um professor na área que você tem interesse, manda um e-mail perguntando se você pode estudar, fazer pesquisa, né, naquela área, e se estiver disponível, eles vão entrar em contato com você, e também tem como se fosse bolsa, né, esses grants que eles dão, que vai custear o seu estudo durante aquele período. É isso? É isso aí. Mais alguma pergunta, Giz? Não. Dears Joseph and Clifford, we are supposed to stop this talk after 1 hour, and we are already 1 hour and 32 minutes. So thank you very much indeed. It was very nice. If anybody has more questions, I ask you after everything. But thank you very much. Thank you very much. Okay, you have my contact info, so if you need anything, please reach out to us, okay? Yes, it was a pleasure. Yes, I will. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, eles estão colocando, nós temos o contato deles, então se precisar, escreve para a gente escreve para eles. Muito obrigado para todo mundo que ficou até agora, para quem fez as perguntas. Espero que tenha clarificado as informações. Muito obrigada mesmo. Semana que vem também tem o Elcival, vai ter um monte de coisa para falar, então não percam a quarta-feira que vem. Bye, bye, everybody. Thank you very much. Tchau, tchau. Muito obrigada. Bye, bye. Bye, bye. See you.